Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo, estamos na seção que corresponde ao capítulo 6, versículos de 20 a 35. Esta seção pode receber o título de Aviso contra o Adultério ou, melhor ainda, Retomada do Aviso contra o Adultério. Hoje nós vamos meditar Provérbios capítulo 6, versículo 31, que diz assim para nós: Se for encontrado, restituirá 7 vezes, entregará todos os bens da sua casa. Meus amados irmãos e irmãs, este versículo, logicamente, vem na sequência do anterior e é o complemento da comparação iniciada no versículo anterior. O autor aqui, através desses dois versículos, o versículo 30, que nós meditamos hoje, e o versículo 31, que nós acabamos de ler, deste capítulo 6, está falando do ladrão. Recordemo-nos, ontem o versículo dizia assim: Não se despreza o ladrão se ele rouba para saciar-se quando tem fome. Está falando da situação do ladrão que rouba por necessidade, por ter fome. E o versículo de hoje complementa: Se for encontrado, restituirá 7 vezes, entregará todos os bens da sua casa. O que a palavra de Deus está falando aqui é que o ladrão, ainda que tenha roubado por fome, não escapa à justiça. Terá de restituir múltiplas vezes, mesmo que isso lhe custe todos os seus bens. É uma palavra forte, é uma palavra que está falando a respeito do dever da justiça, do dever de não abandonar ou negligenciar a execução da justiça, ainda que haja misericórdia. Aliás, é necessário ter misericórdia. Deus é misericordioso e justo. E ambas as coisas em Deus não se contradizem, ambas estão presentes. A misericórdia de Deus não anula a sua justiça e a sua justiça não anula a sua misericórdia. Somos nós que muitas vezes fazemos uma contraposição que, repito, em Deus é inexistente. E devido a essas contraposições que nós fazemos, nós caímos em equívocos. Nós falamos e realizamos coisas erradas. Trazemos ensinamentos errados, ao mesmo tempo também que praticamos erros grosseiros por opor misericórdia e justiça. Eu dizia aqui que esses dois versículos estão comparando o ladrão com outra pessoa. Qual outra pessoa? Recordemos-nos, esta sessão está fazendo uma advertência, está avisando contra o adultério, chamando a atenção da gravidade do adultério. Então, esses dois versículos falam do ladrão e, na sequência, a partir do versículo 32, que nós vamos ler amanhã, começa a falar do adúltero. Compara o ladrão, apresenta o ladrão e apresenta o adúltero. Situação muito mais difícil e corresponde ao adúltero, corresponde ao pecado cometido pelo adúltero.
Mas eu dizia, atentemo-nos para o versículo de hoje. Mesmo roubando, cometendo um pecado por necessidade, o que em si já é uma atenuante, ainda assim o ladrão não escapa à justiça, terá de restituir múltiplas vezes, mesmo que isso lhe custe todos os seus bens. Os antigos sábios de Israel viam no princípio que se encontra lá no livro do Êxodo, que fala exatamente de indenização, de instituição, no capítulo 22, os versículos de 1 a 8, está falando exatamente daqueles pecados que requerem indenização, restituição, reparação. Lá, a lei estabelece que quem rouba deve pagar múltiplas vezes o valor. A justiça aqui, e é esta a explicação que os antigos sábios de Israel dão a estes versículos do livro do Êxodo, recordando Êxodo capítulo 22, versículos de 1 a 8. Os antigos sábios de Israel entendiam que a justiça não se limita a castigar, mas buscar reparar e restaurar o equilíbrio ferido. Isso é muito importante. Eu me recordo certa vez alguém ter acusado nós cristãos católicos de ser muito fácil de, de poder nos livrarmos da culpa dos nossos pecados. Essa pessoa dizia assim: para vocês católicos é fácil demais. Vocês erram, cometem um pecado, depois vão lá diante do sacerdote, confessam o pecado, está tudo resolvido. A coisa não é bem assim. Existe uma verdade, mas não a totalidade da verdade, ou seja, esta fala é parcial. Não se trata disso. Nós católicos não compreendemos assim, e nem a igreja ensina que seja assim. E se há algum católico que compreenda desse modo, está compreendendo de forma equivocada. Não é isto que a palavra de Deus nos ensina, não é isto que a tradição da igreja ensina. A tradição que é a palavra oral, a palavra de Deus que nos foi transmitida, até porque o princípio da palavra de Deus, do sola escritura, não existe na própria palavra de Deus, ou seja, na palavra escrita, ou seja, a própria Bíblia não fala de si mesma como sendo ela unicamente a fonte da revelação, a palavra de Deus. Quando nós católicos falamos de palavra de Deus, nós estamos falando da palavra escrita, que é a Bíblia, e da tradição, que é a palavra transmitida oralmente, que veio antes mesmo da palavra escrita. E, obviamente, nós também, ao falarmos da palavra de Deus, estamos falando, nós não falamos prescindindo daqueles que são os intérpretes autorizados da palavra de Deus, ou seja, os sucessores dos apóstolos, o magistério da igreja, o magistério autêntico da igreja, que está presente nos ensinamentos oficiais da igreja, na sua doutrina. Então, fechando esse parêntese, observemos. Não se trata de simplesmente ir diante do sacerdote e confessar seus pecados. Aliás, o Catecismo da Igreja Católica nos diz o seguinte, no número 1459. Muitos pecados prejudicam o próximo. Há que fazer o possível para reparar esse dano. Por exemplo, restituir as coisas roubadas, restabelecer a boa reputação daquele que foi caluniado, indenizar por ferimentos. Ou seja, o que o catecismo está dizendo aqui? E esse número se encontra exatamente dentro do contexto em que o catecismo da Igreja Católica está falando do sacramento da confissão. Está dizendo que muitos pecados prejudicam o próximo e há que fazer o possível por reparar esse dano. Não basta somente confessar: padre, eu roubei. Mas de algum modo
buscar restituir aquilo que foi roubado. O catecismo, inclusive, traz esses exemplos específicos. Restituir as coisas roubadas, restabelecer a boa reputação daquele que foi caluniado. Não basta simplesmente dizer: padre, eu falei mal de fulano e de ciclano. Eu caluniei ciclano. Você precisa restabelecer a boa reputação da pessoa. Você precisa, de algum modo, fazer com que aquelas pessoas que ouviram você falando mal do fulano, do ciclano, você precisa apontar as qualidades da pessoa de quem você falou mal. Você precisa voltar atrás, inclusive deixar claro para os demais que aquilo se tratou de um erro, de um equívoco da sua parte. E o catecismo no número 1459 continua dizendo: a simples justiça o exige. Ou seja, a justiça exige que se faça a reparação do dano causado. E continua. Mas além disso, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador, assim como as suas relações com Deus e com o próximo. A absolvição tira o pecado, mas não remedeia todas as desordens causadas pelo pecado. Aliviado do pecado, o pecador deve ainda recuperar a perfeita saúde espiritual. A perfeita saúde, a saúde completa. Ele deve, pois, fazer mais alguma coisa para reparar os seus pecados, satisfazer de modo apropriado ou expiar os seus pecados. A esta satisfação também se chama penitência. A penitência que é própria no sacramento da confissão. Então, observemos o magistério da igreja, que é através do catecismo, em consonância com a palavra de Deus, escrita com a palavra de Deus oralmente transmitida. Ou seja, em consonância com a Bíblia e com a tradição da igreja. Inevitavelmente, esta passagem do livro dos Provérbios nos faz recordar da passagem do encontro de Jesus com Zaqueu. No capítulo 19 do livro do Evangelho segundo São Lucas, os versículos de 1 a 10. Lucas 19, de 1 a 10, conta essa história. E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus que passaria por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu-o com alegria. À vista do acontecimento, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade de meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, restituo-lhe o quádruplo. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Observem, no homem que é salvo por Deus, que toma consciência dessa salvação e que é encontrado por Cristo, em gratidão, ele percebe que essa salvação é integral, é completa, e em gratidão, ele não só aceita o perdão das suas falhas, dos seus pecados, mas também ele se compromete a restituir o bem que fora subtraído com o dano causado pelo seu pecado.
Meus irmãos e minhas irmãs, o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui é que nós precisamos ter a coragem e sentir a necessidade de, uma vez perdoados por Deus, ainda que os homens não nos perdoem, mas uma vez perdoados por Deus, comprometer-se com este perdão divino. E de que modo nos comprometer? Fazendo a restituição do bem que foi subtraído, ou seja, fazendo o bem, não só deixando de fazer o mal, mas fazer o bem. E fazer o bem, inclusive, em favor daqueles que foram afetados com o nosso mal realizado. O mal realizado por nós. Peçamos a Deus esta graça, a graça de poder termos a coragem e a humildade de, mesmo que soframos troça dos demais, ainda que sejamos ridicularizados, que soframos chacota, que nós não tenhamos a vergonha de fazer a justa reparação, que consiste na restituição daquilo que podemos restituir. Se se trata de algo que nós não temos condições de restituir de algum modo, peçamos a Deus a graça, através da oração, de poder curar a pessoa, de poder sanar a necessidade da pessoa que sofreu o mal praticado por nós. E peçamos ao Senhor também a graça de algum modo, ainda que eu não possa realizar o bem diretamente àquela pessoa que fora lesada por mim, de algum modo, que eu possa fazer o bem para pessoas que vivem situações semelhantes, para que deste modo o Senhor possa levar em consideração o nosso verdadeiro arrependimento, e não só o nosso arrependimento, mas o nosso comprometimento com a vida nova em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.